Com a difícil missão de retornar com o Sport para a Série A do Campeonato Brasileiro, a direção do Leão agiu bem no mercado nessas últimas horas da janela de transferências, inclusive confirmando mais 3 reforços para o início do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei citar aqui os 5 principais jogadores do elenco do Leão que podem se destacar na disputa da Série B, além disso comentar a respeito desse elenco já composto para a temporada de 2022, será que é um bom time em relação também à comparação com os outros adversários e os principais jogadores que podem se destacar nessa volta à elite do futebol brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir os nossos outros vídeos relacionados ao esporte. Pode se inscrever, toda semana a gente traz aqui algum conteúdo relacionado ao Leão da Ilha do Retiro, então pode ficar ligado aqui também no Black Card. Quero deixar claro que não dá para citar todos os jogadores no vídeo de hoje, mas depois que eu falar um pouquinho a respeito de cada um deles, quero citar no final também essa comparação dos outros atletas que tem dentro do elenco do esporte, outras opções, enfim. No vídeo de hoje irei falar a respeito tanto desses 3 reforços anunciados nesta última terça-feira, quanto também dos outros jogadores que podem compor muito bem esse elenco para a Série B. Quero iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre essa negociação mais recente do elenco do esporte, que é com o centroavante Kaique, jogador que estava nas últimas temporadas no futebol do Catar e também dos Emirados Árabes, atleta que no futebol brasileiro já disputou tanto a Série A quanto a Série B por várias equipes tradicionais, como o Flamengo, a própria equipe do Bahia, Santos, Goiás, enfim, um jogador que pode agregar bastante nessa temporada. Tem 34 anos de idade, costuma jogar como um centroavante e também um segundo atacante, enfim, um segundo homem de grande área. Nessas últimas temporadas, quando ele deixou o Goiás, que foi lá na Série A de 2019, tinha começado muito bem aquele ano, inclusive com 19 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências. Depois disso, rodou pelo Qatar SC, Salal, Alcor e por último estava ali no futebol dos Emirados Árabes, onde atuou 6 vezes nesse ano de 2022. Aqui no Brasil, em relação à Série B, ele tinha jogado muito bem tanto lá em 2013 pelo Paraná, quanto também em 2014 pelo Atlético Goianiense, quando ele marcou 4 gols em 16 jogos naquela temporada. Jogador que é formado nas categorias de base do Flamengo, quando começou sua carreira lá no ano ainda de 2007, passou pelo Brasiliense, Macaé, também o futebol da Suécia, Dinamarca, Noruega e também em Portugal. Jogador que no futebol brasileiro realmente tem uma passagem muito grande, se destacou principalmente no ABC em 2015, lá naquele comecinho de ano, inclusive retornou para o Flamengo naquela temporada. Atleta que conta aí com bastante experiência e que pode ajudar bastante o Leão na Série B. Na minha opinião, tem tudo aí para ser inclusive um dos destaques nesse ataque do esporte. Quero saber o seu comentário aqui também embaixo, a sua opinião a respeito da contratação do Kaique. Dando sequência aqui no nosso vídeo e ainda sobre esses últimos reforços anunciados pela direção do Leão, quero falar a respeito do volante Fabinho, jogador que por último estava no Botafogo, também bem experiente, 35 anos de idade, que chega para compor esse bom elenco do esporte para a sequência da temporada. Fabinho, que já é bem experiente também no futebol brasileiro, costuma jogar como meia central e também na lateral direita, é revelado nas categorias de base do Camboriú, quando começou sua carreira lá em 2006. Nas últimas temporadas, tinha sido importante na composição de elenco da equipe do Ceará, time que ele chegou lá em 2018 para a Série A. Anteriormente a isso, ele tinha feito 3 temporadas consecutivas na equipe do Internacional. Seu último time havia sido o Botafogo, como eu disse, ainda na disputa desse Campeonato Carioca, quando ele entrou em campo 10 vezes pelo time lá do Rio de Janeiro. Em 2021 pelo Ceará, 21 jogos com 1 gol marcado. 2020 e 19 superando a marca de 50 jogos na temporada, ou seja, era um jogador bem importante no elenco do Vozão. Além disso, tem passagens pelo América de Natal, o time que ele ficou lá de 2011 até em 2014, já tendo essa experiência grande na Série B do Campeonato Brasileiro, antes de chegar na equipe do Figueirense, fez uma boa Série A lá em 2015 e chegou no Internacional em 2016. Quero saber sua opinião a respeito também dessa contratação mais recente, experiente Fabinho, jogador de 35 anos, se pode ser o titular ou não nesse início de Série B para o esporte. Finalizando também nossa lista desses reforços anunciados nesta última terça-feira, já visando a segunda, terceira, quarta rodada consecutiva do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre o anúncio oficial do Meia Giovani, jogador de 28 anos de idade, que por último estava na equipe do Cruzeiro. Para mim, uma excelente contratação do esporte, pode agregar bastante no time do Leão também nessa temporada. Ele que já tem uma experiência boa na Série B do Campeonato Brasileiro, jogou a segunda divisão aqui do Brasil, tanto na temporada de em 2017 pelo Náutico e também em 2018 pela equipe do Goiás, conseguindo o acesso
naquela temporada e no ano seguinte, né, em 2019, com a camisa do Coritiba. Jogador que entende muito bem a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, inclusive é um atleta que pode agregar bastante dentro desse elenco do Leão. Lá no Cruzeiro, nessa temporada, iniciou até que bem, né, disputou os 7 jogos iniciais, marcou 2 gols, deu uma assistência, entretanto aí com a gestão do Ronaldo, enfim, acabou que não estendeu o seu vínculo com a Raposa, ficando livre para fechar por empréstimo até o final do ano agora de 2022. O Giovani, que é formado nas categorias de base do Corinthians, quando começou sua carreira lá ainda em 2012, passou na Ponte Preta, Portuguesa, São Bento e Atlético Paranaense lá em 2015. Em 2017 chegou na equipe do São Bento, onde fez uma boa disputa do Campeonato Paulista, despertando o interesse do Náutico, né, rival aí do Sport, onde ele jogou em Recife na Série B de 2017, entrando em campo 21 vezes, marcando 2 gols e deu 3 assistências. Fez uma reta final interessante de Série B e foi contratado pelo Goiás, que inclusive é o time que eu torço, foi muito bem naquele ano, entrou em campo 59 vezes, marcou 7 gols e deu 10 assistências. Jogador que ele pode atuar tanto como um camisa 10 mesmo, de armação, quanto um segundo volante, que na minha opinião é a melhor posição do Giovani, né? Ele defende muito bem, apesar de não ser aquele volante que desarma muitas bolas, ele é muito intenso no meio de campo, cerca muito bem a marcação, também tem uma boa finalização de fora da área. Na minha opinião, um jogador assim completo para a composição dessa vaga no meio de campo. Depois disso, né, em 2019, ele acabou acertando com o Coritiba novamente para jogar a Série B, marcou 4 gols, deu 4 assistências naquele ano e conseguiu o acesso com o Coxa no final da temporada. Depois disso foi anunciado pelo Cruzeiro no final de 2020, né? Só disputou 10 jogos na Série B. 2021 começou no Avaí com bastante destaque, antes de retornar para a equipe do Cruzeiro, que fez a última Série B. 31 jogos, 5 gols, 2 assistências. O excelente Giovani agora também faz parte do elenco do Sport. Quero saber sua opinião a respeito do jogador, se pode agregar, né, nesse meio de campo e conseguir, quem sabe, né, o seu terceiro acesso nas últimas 5 temporadas jogando aí, né, tanto para o Goiás, Coritiba e agora, quem sabe, com a camisa do Sport. Saindo dessas contratações mais recentes, né, já falei aqui a respeito desses 3 jogadores, tanto do Kaique, quanto também do Fabinho e também agora do Giovani. Até desculpe minha voz, ela está recuperando, então às vezes acaba dando uma falha. E quero falar sobre os outros jogadores que ou permaneceram ou que já estavam no elenco do Sport no início da temporada. Quero começar essa nossa segunda lista falando a respeito do principal jogador do Sport nesse ano de 2022. Não poderia faltar ele no nosso vídeo, que é o Javier Parragués, jogador de 32 anos de idade, centroavante chileno, que chegou para esse ano de 2022 e vem jogando muita bola. Até esse momento, 16 jogos, 7 gols marcados, sendo inclusive um hat-trick diante da equipe do Ibis no Campeonato Pernambucano. Além disso, marcou gols contra o Sport, num difícil clássico vitória aí por 2-1 e também 2 diante do CRB na Copa do Nordeste. Jogador que inclusive começou a Série B do Brasileirão sendo titular da sua posição. Uma contratação excelente da equipe do Sport também para a sequência do ano. Ele que estava nas últimas 3 temporadas na equipe do Huachipato, sempre ali jogando muitas vezes, né? Em 2021 foram 16 jogos, 4 gols e 3 assistências. Em 2019, 7 bolas na rede em 24 atuações. Jogador que tem passagens aí também pelo Everton, né, clube tradicional lá do futebol chileno, o Huachipato, Santiago Wanderers, então um jogador que entende bastante do futebol chileno, tendo essa oportunidade agora no Brasil e jogando muita bola com a camisa do Sport. Quero saber sua opinião a respeito aí do Javier, né, o Búfalo, mais conhecido com a torcida do Leão. Se pode fazer também uma boa Série B, ser o goleador, quem sabe, e guiar, né, o acesso do Leão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Encerrando o vídeo de hoje, o último jogador, né, teria que ser aí dessa boa defesa do Sport, que também deu continuidade para esse ano de 2022, que é o zagueirão Sabino, atleta de 25 anos de idade, teve seu contrato renovado, permanece na equipe do Leão para a disputa dessa Série B. Até esse momento, 16 jogos com a equipe do Sport, sendo titular absoluto na sua posição, ao lado do Rafael Thierry, que na minha opinião é a melhor dupla de zaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até os dois juntos na Série A, para mim seria uma excelente escolha para qualquer clube da primeira divisão, e fato é, né, mostra a excelente defesa que o Sport teve na última temporada. Mesmo sendo rebaixado em 2021, o Leão teve a 5ª melhor defesa da competição, então tanto o Rafael Thierry, o Sabino, também o goleirão Maílson, merece sim esses créditos e continuam para a Série B. O Sabino, que é formado nas categorias de base do Santos, começou sua carreira ainda lá no ano de 2019, né, quando estreou com a camisa do Coritiba, fazendo uma excelente Série B. Continuou no Coxa para 2020, na Série A, marcando inclusive 6 gols naquela competição, e logo em 2021 foi repassado para o elenco do Sport, depois que ele voltou de empréstimo para a equipe do Santos, acabou não se adaptando muito bem por lá, tendo alguns problemas com a diretoria e fechou com o Sport
para a Série A daquele ano, entrando em campo 37 vezes na temporada. Jogador que é muito jovem, né, tem só 25 anos de idade, na minha opinião, uma excelente escolha da direção do Sport para essa continuidade na Série B. Como eu disse lá no início do vídeo, não daria para citar todos os bons jogadores aqui no nosso vídeo, senão ele iria ficar muito longo, né? 20, 30 minutos, enfim, não quero ocupar tanto assim o tempo de vocês, mas quero citar aqui outros jogadores que eu não coloquei nessa nossa lista inicial. Na defesa, já comentei sobre o Sabino, o Rafael Thierry, que deve ser ali a dupla de zaga com ele pelo lado direito do campo, além, claro, do goleiro Maílson, jogador bem jovem, 25 anos de idade, que continua no Leão para essa temporada. Além disso, na lateral esquerda, vejo ali o Sander como uma boa opção, jogador que já entende bastante a Ilha do Retiro, e na lateral direita com Ezequiel, aquele jogador ex-Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Chapecoense, acho que pode agregar bastante nessa Série B. E agora para o meio de campo, eu gostaria de citar também outros jogadores para a composição desse elenco, como por exemplo o Everton Felipe, jogador de 24 anos que retornou, né, para o Sport lá na temporada passada. O Denner vem sendo um jogador bastante utilizado, mas também criticado pela torcida, tem 22 anos, né, quem sabe consegue recuperar o seu bom futebol nessa Série B. Além disso, acho que a gente pode citar aí tanto o Blas Cáceres, né, jogador paraguaio, o Nicolas Watson também argentino, além do William Oliveira, jogador ex-Ceará, e o Ronaldo, atleta que já entende também bastante do esporte, já joga por lá há vários anos. No ataque já citei também o Kaique, o Paraguês e também posso citar aqui de outras opções o Rodrigão, né, jogador ex-Coritiba, Ponte Preta, Santos, Campinense, atleta que fez uma boa Série B no ano passado pela equipe da Ponte, chega também para compor esse elenco da equipe do Sport. E uma surpresa nessa temporada, né, que vem jogando muita bola nesse ano de 2022, que é o atacante Bill, né, jogador de 22 anos de idade, que nessa temporada também vem chamando muita atenção, atleta que pode aí ser um dos destaques na equipe do Leão. Além dessas outras escolhas, né, já falei aqui sobre o Kaique, também o artilheiro da temporada, tem o Luciano Juba, o próprio Paulinho, jogador de 19 anos, o Janderson, Cristiano e também a composição do elenco com o Ray Vanegas, jogador colombiano de 29 anos de idade. Então acredito que o Sport está bem servido, tanto na defesa quanto no meio de campo, no ataque. Fiquei sentindo uma falta de um camisa 10, um cara ali realmente para armar esse jogo, mas eu acho que para a Série B é um elenco sim bem competitivo. Eu diria que de elenco, de opções, tanto para o titular quanto para banco, é sim um dos melhores 4 elencos aí para brigar, né, por esse acesso na difícil Série B de 2022. Quero saber sua opinião a respeito desse elenco do Sport, se você concorda comigo, se você discorda, início disso, né, as principais referências nesses 5 principais nomes que eu citei aqui do elenco do Sport para a Série B de 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!